Bom dia a todos. Bom dia, bom domingo. Que alegria, né? Podermos nos encontrar novamente à luz do Evangelho de Jesus, refletindo nos seus ensinos e trazendo para a nossa intimidade lições tão preciosas que nos servem de bússolas nos momentos em que nós estamos nessa experiência reencarnatória, né? Vamos iniciar então fazendo a nossa prece inicial, já rogando a espiritualidade amiga que possa se fazer presente entre nós, desta forma nos envolver, para que nós possamos não somente ter a clareza daquilo que nós desejamos falar, mas que também possamos ser instrumentos de inspiração, trazendo muitas vezes o exemplo, aquela palavra certeira, que vem como uma luva, trazendo exatamente aquele exemplo que vai nos acolher, vai iluminar a nossa consciência. E assim nós convidamos a todos que possamos juntos silenciar um pouco o nosso ser, para que se faça luz nesse momento o conhecimento da doutrina. Que essa luz nós possamos senti-la em nossa intimidade, como aquela sensação de calor que nos aquece, a sensação do abraço do Pai que nos acolhe, fazendo com que haja calma em nossa alma e que desta forma possamos sentir em nossa intimidade a conexão com a nossa verdade e com a verdade da vida que somos em espírito e em essência, que traz registrado todas as nossas experiências, mas que acima de tudo também traz as leis divinas, que possamos despertar essas leis quando nós estamos pensando sobre as verdades trazidas. Convidamos a todos então que nesta intenção de trazer luzes para a nossa consciência, possamos nos unir em pensamento e em sentimento ao Cristo e juntos, de mãos dadas, caminharmos com Ele. Que os nossos passos sejam firmes e seguros, que a alegria possa estar envolvendo a todos nós e a gratidão, acima de tudo, a nos orientar, para que possamos estar junto ao Pai. Nesses instantes, Jesus, esteja conosco. Benfeitores amigos, nos envolve e nos protejam. Nos inspire no Evangelho de Jesus. Deus Pai Criador, receba em nome da nossa gratidão a oração que Jesus nos ensinou quando assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações. Nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Vamos para a leitura inicial, então, do Evangelho? Então, a gente está seguindo, né, agora as instruções dos Espíritos. No finalzinho do item 5, nós destacamos essa frase que a gente pede para vocês acompanharem a leitura.
estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom trigo, ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa leitura inicial, a gente já começa a trazer para o nosso campo de pensamento essas verdades, né? E a gente estava falando sexta-feira que Jesus nos trouxe através da forma como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele lidava com as situações e as circunstâncias. Ele mostrou uma postura, e por isso que ele é trazido para os nossos corações como um modelo a ser seguido. E aí a gente pensa, né? Espíritas, amai-vos. Então, talvez esse seja o primeiro ensinamento que nós tivemos, né? Diante das revelações, esse amor de Jesus, mas também essa fidelidade que Jesus trazia quando ele se relacionava às coisas do céu e quando ele se relacionava principalmente ao Pai, né? Ele sempre se dirigia a Deus como um Pai amoroso, justo, muito misericordioso, muito compreensivo com cada filho, conhecendo cada um de nós e oferecendo oportunidades educativas para que todos nós, no nosso momento, no nosso tempo, diante das nossas conquistas, da nossa vontade, irmos nos desenvolvendo, né, nos educando, evoluindo mesmo espiritualmente. E a gente depois encontra, e essa lição é o Espírito da Verdade, né? Encontra o segundo ensinamento, a importância do conhecimento, né? Não do conhecimento como o homem do mundo lida, aquele conhecimento intelectual de quem muito lê, de quem muito estuda, mas a instrução da verdade, de quem nós somos, conhecendo essa verdade para nos libertar, inclusive, dos atavismos, dos erros, dos vícios que o mundo vai nos oferecendo pelo prazer que a matéria tem de vivenciar determinadas situações, determinadas sensações, enquanto estamos em espírito numa experiência reencarnatória, né? Então, eu penso que o Evangelho já vai trazendo para a gente um novo olhar, um novo ponto de vista para quem somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos caminhar, né? Então, esse roteiro que nos norteia nos dá muita segurança. E eu gostaria de trazer para vocês, né, nessa questão que esse Espírito da Verdade nos traz, né, ele está tocado de compaixão. Interessante, né? Ele está tão tocado de compaixão, olhando para as nossas misérias, né? E não só a miséria material, a miséria mesmo de ainda tão ignorantes, com tantas verdades, mas ignorantes da questão da importância da moralidade, né? Então dessa miséria talvez ele esteja falando, que faz a gente cair nos erros, porque não é a miséria material que nos faz cair no erro, como diz o Evangelho em outras lições, que na verdade a fartura nos faz cair nos erros, né, dos excessos, das ilusões. Então, quando ele fala em miséria, eu fico pensando que
esse Espírito nos convida a pensar nessa miséria moral que nos arrasta num vazio existencial, na falta de propósito, e nos faz cair nos velhos erros de sempre, nas velhas tendências, repetindo aí os prazeres mórbidos que não nos levam a edificar o nosso ser. Então, e ele continua dizendo: crede, amai e meditai. Eu gosto muito da palavra meditação, né? Joana de Ângeles, ela nos convida, quando a gente fala de vontade, né, dentro de toda a questão do fenômeno psicológico, né, dentro dessa psicologia, dessa ciência que estuda o ser, que traz uma carga psíquica, uma energia psíquica, e um dos atributos da nossa psique é a vontade. Quando Joana de Ângeles vai falar da vontade, ela coloca a questão, a importância da meditação, a importância de nós conhecermos a verdade e meditarmos no sentido, não meditar naquela postura dos nossos irmãos orientais de ficar imóvel, os olhos fechados. Essa também é importante, mas na meditação, no sentido também de projetarmos as nossas vontades além das situações que estamos envolvidos. Porque quando nós projetamos, nós damos um sentido, nós damos um propósito e guiamos as nossas ações para a realização desse propósito. Então, quando nós nos instruímos, quando nós conhecemos a verdade, nós estamos nesse ponto, porque conhecemos. A vivência nos faz progredir. Então, o convite do Evangelho não é somente conhecer as leis, mas sim vivenciar na nossa intimidade, na nossa vida, esses ensinamentos, para que a gente possa chegar aonde nós desejamos, aonde nós estamos projetando a nossa vontade. Porque a vontade, segundo o Evangelho espírita, ela precisa ser uma vontade firme. A gente precisa ter boa vontade, uma vontade firme. Veja que não é só vontade, não basta ter vontade, eu preciso ter uma boa vontade e uma vontade firme. E esse capítulo do Evangelho, ele nos traz, né, o modelo Jesus e nos faz entender o que é ter essa boa vontade. Boa vontade é no sentido assim, de estar vinculado às coisas boas para que nós possamos colher os frutos das nossas ações, né? E a firmeza se você quer colher o fruto, essa semente ela tem que estar numa terra que vai produzir, e onde as suas raízes poderão estar firmes, consolidadas. Por isso até que ele fala, saiba separar o joio do grão, né, do bom grão. O trigo e o joio são plantas muito parecidas. É só na vida adulta é que elas se diferenciam, porque o joio dá o fruto e o joio não, desculpa, o trigo dá a fruta, né, dá o fruto, e o joio nada produz. Então é nesse momento que a gente consegue separar. E penso que o momento do novo despertar da nossa consciência, usando todas essas instruções, todas essas verdades que nos são reveladas, é o momento de separar. Separar aquele que tem a vontade de permanecer nos prazeres mórbidos, na ignorância, sem nenhum esforço, sem nenhum desenvolvimento, daqueles que já querem produzir o fruto do bom, o fruto do bem, o fruto da beleza, o fruto da evolução. Então agora é chegado o momento dessa separação, né? Então quando eu ouço, né, essas palavras, crede e orai, meditai, eu penso que é um convite para que a gente se instrua, que a gente conheça, que a gente conversa, que a gente explique para o outro, mas acima de tudo, para que a gente possa fazer um autoexame. E em fazendo esse autoexame, se perguntar o que é que eu preciso para me reajustar, para fazer altos ajustes perante
as leis. Né? Muito bom. Até logo, obrigado, bom dia a todos. Eu não tenho mais o que falar, não. Não tem sim. Eu sim, fico bem contente de ver, né, que nossa capacidade de compreender as lições do Evangelho, ela tende a ampliar quanto mais a gente se dedica a ele, né? Quando ele dá alerta espírita, amai-vos e após instruí-vos, nenhum dos dois pode ser regateado, né? O amor é um dever, né? É o sentimento que impera, que nos proporciona o crescimento, nos proporciona a relação, nos proporciona a evolução, por assim dizer, em bons momentos, em conformidade, sem tanto sofrimento. E também a instrução, né? A instrução possibilita que isso aconteça. Um não exclui o outro. As duas asas são necessárias para que essa borboleta ou esse pássaro alce e voe, né? E nessa compreensão, como você colocou sobre a meditação, eu gostei demais desse conceito de meditação, né? Ir além do asserenamento da mente, da posição do lótus, aquilo que é quase que uma caricatura da meditação, né? A parte física e a parte menos importante, menos relevante. Mas esse conduzir, adorei essa ideia do conduzir, ela é muito coerente com a história do homem prudente, né? Aquele que sabe onde está, sabe onde quer chegar e sabe o caminho e se dedica a esse caminho, né? Então essa meditação me mostra coerência com essa imagem da prudência e é bastante relevante. Eu peço licença também para voltar um parágrafo nessa lição, que não foi destacado daí, mas está na mesma lição, onde o Espírito de Verdade, ou da Verdade, para aqueles que preferem, destaca, né, um trecho assim que ele coloca: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Eu gostei muito disso, eu acho que ela é com essa ideia da meditação do caminho, né? E da compreensão dessa necessidade, né? Veja que ele coloca a morte é o nosso grande medo, né? A morte, né? Hoje vive esse momento de angústia, dor, muitas pessoas doentes, internadas, familiares, trabalhadores, às vezes, e a gente se angustia, fica temeroso pela morte, pelo que possa acontecer, né? Mas aí a gente se pergunta o que é a morte, né? E o Espírito de Verdade, a dor, vem e nos coloca: a morte é a ressurreição, né? É a ressurreição para a verdadeira vida, né? É aquilo que proporciona o reingresso no mundo espiritual. Então é algo que não deve ser temido. Não digo desejado, mas não temido, porque ele é o regresso ao lar, o regresso à condição ideal do espírito, né? Ressurreição. Olha que interessante, a morte é a ressurreição. E ele coloca a vida como a prova escolhida para o desenvolvimento das virtudes cultivadas. Ou seja, nós trazemos para a vida do corpo, que é uma prova, como ele coloca, e nós já conhecemos essa ideia, né? É bem desenvolvida nos capítulos do Evangelho, para desenvolvimento de virtudes cultivadas. As virtudes já estão em nós, já estão implantadas, já estão germinadas, inclusive, porque ele usa a expressão não plantadas, ele fala cultivadas. Cultivadas talvez seja o terceiro estágio, né? Plantio, germinação, cultivo. Quer dizer, já são virtudes que estão em nós. Cabe-nos o seu desenvolvimento. E neste desenvolvimento, o campo de desenvolvimento é o campo material, é o campo das experiências. Então, voltamos, retornamos à experiência da carne com um planejamento de desenvolvimento dessas virtudes. Né? Aquilo que nós aprendemos, várias vezes falamos aqui ao longo dessas semanas, né, do planejamento encarnatório e a possibilidade de, nos desafios da vida, desenvolver essas virtudes. Né? E, em especial, nos círculos mais estreitos.
em especial no círculo familiar, profissional, comunitário. Então, nesse dia a dia, nós temos a possibilidade de desenvolver essas virtudes. E quando o Espírito de Verdade coloca essa elucidação, esse conhecimento, vou dizer, falei na sexta-feira, ele nos confia uma responsabilidade. Ele nos confia uma oportunidade de sermos senhores, agentes da nossa sorte, do nosso destino. A cada um de nós, segundo aquilo que formos escolher, segundo aquilo que formos realizar, segundo as nossas obras, será dado o seu destino. Né? As influências acontecem? Sim, a influência do meio, a influência das relações pessoais, as relações espirituais, as influências espirituais são uma realidade. Aprendemos isso com a doutrina dos espíritos, mas não determinam o nosso futuro. O que determina o nosso futuro é isso que a Rei chamou a atenção, a nossa compreensão, a nossa responsabilidade, as nossas meditações sobre aquilo que acontece conosco. E aí a gente tem estudado, tem lido bastante coisa, né, sobre isso. A pergunta que se faz talvez seja assim: quanto da nossa vida é consciente? Quanto da nossa experiência encarnatória é tomado pela consciência? Nós observamos, reagimos, escolhemos, avaliamos condutas, resultados possíveis e esperados e agimos? Ou apenas reproduzimos comportamentos? Ou agimos automaticamente de acordo com as experiências que já temos? E essas experiências que temos revelam aquilo que nós chamamos de anterioridades ou tendências. Será que a gente senhora-se, toma as rédeas da nossa experiência e escolhe o caminho? Ou reproduz as tendências, reproduz a anterioridade? Isso é consciência. Né? Então, quanto mais ampliarmos a consciência do que somos, de que somos, quais as necessidades, quais as virtudes que foram cultivadas e precisam ser crescidas, a gente toma consciência daquilo que é útil, necessário, válido, aquilo que realmente importa. Né? Então, eu destaco isso, Rê. Só para a gente finalizar, tem uma frase do livro Sentimento, a Força do Espírito. É um livro esse cunhado pela equipe do professor Eurípides Barçanufo, né? E a frase diz o seguinte: o espírito precisa compreender a importância e o valor de pensar. O pensar, né? Aí eu estou fazendo um parênteses agora. O pensar, para nós espíritas, é uma estrutura de um pensamento, né? Refletir sobre as leis que regem a vida. Então nós precisamos dar valor e compreender a importância do pensar, do pensamento. São atributos, né? São atributos do espírito. Refletir sobre as leis é pensar de uma forma mais profunda quando a gente fala refletir. Porque você não somente pensa, mas você busca uma compreensão. Você busca sensações que aquilo te traz, porque as sensações, ela vai nos dizer exatamente onde é que está o nosso nível de maturidade para essa compreensão, né? E é o sentir. Como é que nós estamos sentindo o Evangelho, tá? Para que a consciência mobilize seus recursos, permitindo uma participação ativa e inteligente entre a razão, a vontade e o livre-arbítrio. Então, esses atributos que Leon Denis nos traz, né, esses atributos, eles são refletidos com muita profundidade pela equipe de Eurípides Barçanufo, a fim de mostrar para a gente esses graus evolutivos, né? Quando a gente pensa nesses conhecimentos, quando a gente faz reflexões, a gente vai provocando uma ampliação da nossa consciência,
porque nós vamos usando a nossa capacidade de fazer novas escolhas, vamos usando de razão, observando principalmente as consequências das nossas escolhas. Se aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho realizado, aquilo que eu tenho sentido, tem me trazido emoções negativas, doenças, aflições, confusões, é porque eu estou distante da onde? Da lei. Então eu preciso observar, eu preciso ter olhos de ver. Né? Olhos de ver é compreender, é refletir e mais, despertar a consciência e viver diferente. Viver segundo a postura do Cristo. Eu acho que eu encerraria com essa frase final aí. Tá encerrado. Né? Obrigada, gente, pela reflexão, pela oportunidade. Né? Tá bom. Meus queridos, então a gente se despede agradecendo a Deus, agradecendo pela vida, pelo trabalho, pela união dos propósitos, agradecendo pela casa, o Centro Espírita Portal da Luz, que é foco de união de trabalhadores, famílias, foco de união de espíritos que tem por objetivo o crescimento, que possamos ser merecedores de continuar a termos a proteção deste ambiente, da equipe espiritual daquela casa, que nossos lares sejam visitados por todos os trabalhadores espirituais, de maneira a nos proteger, nos amparar, nos aconchegar, nos momentos de vacilo, nos momentos de dúvida, que possamos sentir a presença desses irmãos a nos amparar, guiar, estender os seus abraços, estender a sua mão, a nos proteger, a nos recolocar no caminho ideal. E assim, com a lembrança da prece que Jesus nos ensinou, nós nos despedimos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Muito obrigado, excelente semana a todos e até qualquer momento. Um abraço, até!